E sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da série Arkham, bem aqui no meu canal, tamo de volta, rapaziada. E hoje vocês vão conferir alguns fatos curiosos sobre o Roman Sionis, vulgo Máscara Negra. Pelo menos a encarnação do personagem dos gamesitos aí do Batman é, claro, o Máscara, que tecnicamente foi o vilão principal do Warriors até certo ponto, já que tem toda aquela santa falcatrua envolvendo o Coringa, é claro. E depois o querido acaba decaindo de uma maneira impressionante. Enfim, aqui no comentário, inclusive, a pergunta marota do vídeo é: qual é o seu vilão favorito da série Arkham e por quê? Dê sua opinião. Obrigado a todos pelo suporte aqui no crescimento do canal. E vamos então começar o vídeo neste todo dia, como tudo. Durante a DLC do Capuz Vermelho em Batman Arkham Knight, na qual a gente obviamente acaba jogando com um anti-herói, nela a gente acaba confrontando justamente o Máscara Negra. Até então que na linha do tempo o personagem estava fora de circulação dos holofortes por um bom tempo. E claro, para quem jogou a DLC deve se lembrar que no finalzinho dela a gente acaba fazendo com que o Máscara Negra vá efetivamente de arrasta pra cima. O que chama muita atenção é o design, rapaziada, do Máscara Negra lá do Arkham Knight, que lembra muito o seu design lá do Arkham Origins. É como se fosse um famoso copiar e colar, que até distou um pouco do design do personagem, por exemplo, como a gente viu apresentado lá em Batman Arkham City. Pois é, essa suposta morte do Máscara até chega a gerar uma certa especulação que potencialmente o Máscara Negra que morre na DLC do Capuz não é o verdadeiro, e se basicamente um dublê ou um guarda-costas, movimento na qual ele também utiliza em Arkham Origins, envolvendo diretamente o seu confronto com o Coringa. Ou seja, considerando que o Roman sempre foi um personagem bastante paranoico, não é nenhuma loucura especular que de fato não foi o verdadeiro que morre na DLC do Capuz, e sim um bom e velho dublê, indicando que, sei lá, né, acaso futuramente os caras metem um novo game da série Arkham e se o Máscara Negra voltar meio que do nada, a gente fica com aquela coisa de, foi um dublê mesmo, que coisa, igual ele meteu no Origins. No game Batman Arkham Asylum é possível encontrar a máscara, do Máscara Negra, lá no escritóriozinho maroto da Doutora Penelope Young. Ao escanear a máscara, inclusive, serve ali como uma das charadas do game, como vocês devem saber, logicamente. Essa provavelmente, inclusive, deve ser, se pá, a primeira mascarazinha do Roman, a clássica mesmo, que ele acabou literalmente forjando a partir do caixão do seu pai ou da sua mãe, depende basicamente muito da versão. Claro que o personagem ao longo dos games, até nos quadrinhos, acabou tendo diversas máscaras diferentes. Em algumas versões do queridão, inclusive, a máscara é literalmente colada à sua face. Na sua concept do jogo Batman Arkham Origins, é notável ver basicamente aí o personagem torturando claramente alguém, dando-lhe a bela de uma pesada na cara. A silhueta do queridão, inclusive, lembra muito, se não é idêntica, a silhueta do Alberto Falcone, o filho do Carmine, que aparece muito brevemente ali no Arkham Origins. Só que é interessante, já que no Origins ele acaba sendo torturado pelo Pinguim, só que na concept é basicamente o Roman no papel do Comobot. Me pergunto se originalmente a ideia era que, não, aquela cena era dedicada para o Máscara Negra, só que trocaram ali, né, meio que de última hora pro Pinguim. O personagem também acaba sendo o único interno que teve sucesso em escapar da super prisão Arkham City, pois é. Tanto é que, inclusive, o post de, procurado e recapturado, a gente consegue ver do Máscara Negra no jogo, e ao escanear acaba sendo revelado toda a santa historinha, como ele teve acesso a esses explosivos, conseguiu detonar uma das paredes da super prisão, só que ele não conseguiu ficar foragido por muito tempo, já que, claro, ele acaba sendo recapturado. Isso acontece, inclusive, quase que paralelo ao mesmo tempo que Bruce Wayne é preso em Arkham City. Até no início do game é possível ver o Máscara, tá ligado, após ser recapturado, ser ali basicamente espancado pelos guardas Tiger. Tanto o personagem do Roman Sionis quanto o Thomas Elliot, vulgo Rush, acabam apresentando algumas origens e certas similaridades em termos de tramas, pois é, assim como ocorre nos quadrinhos, na série Arkham a mesma bagaça, como por exemplo, os dois acabam sendo filhos de ricaços, ambos eram amigos de infância de Bruce Wayne, e os dois também acabaram trabalhando diretamente para matar os seus pais, respectivamente, para que os dois recebessem ali de forma adiantada as fortunas. Pelo menos pela parte do Roman, ele acabou causando de propósito um incêndio que matou o pai e a mãe dele, pegou a fortuna, e no caso do Tommy Elliot, acabou fazendo com que o freio do carro dos pais fosse de arrasta. No incidente, embora somente o pai morreu, a mãe sobreviveu, só que o queridão literalmente teve que esperar a mãe morrer de câncer para herdar toda a santa fortuna. Pense numa escória.
Isso acaba sendo uma das maiores curiosidades por trás do Máscara Negra aí na franquia Arkham. É complicado porque o Credão não tem tanto destaque na tropa, já que ele é literalmente tacado para escanteio lá no Arkham Horrors depois daquele incidente. Literalmente ele nunca mais conseguiu basicamente se recuperar. Pelo menos teoricamente ele acaba dando uma tatu bem bolada, não é mesmo? Vale a todos que operam o conteúdo Rapidex até aqui. A caso tenha curtido o vídeo do dia, não esqueça de deixar um like e se inscreva aqui no canal também, é claro, se você não para essas bandas. Até a próxima e é nóis!